Bora lá, galerinha. Seus pesadelos podem te matar. Censura R. Sou Minion Dreamviewer do canal do Sem Limites. Eu ouvi essa semana em alguns lugares que você falar palavrão, essas coisas com menos de um minuto, o YouTube pode te monetizar te monetizar não, o bom seria, né? Te desmonetizar e tudo mais. Então eu tô evitando agora falar essas palavras, não é palavrão, né? Essas palavras assim, se autocancelar e tudo mais, né? Porque isso aqui, rapaziada, é pensamento futuro, que eu já tô vendo lá na frente, né? Meu canal não é monetizado ainda, mas tudo der certo, mês que vem acho que temos grandes chances de chegar lá, né, rapaziada, se a gente continuar nesse ritmo. Eu já tô pensando no futuro, né, gente? Não é legal perder, né? Perder o conteúdo. Enfim, é o primeiro vídeo desse canal que eu tô trazendo pra cá. Eu jurava que eu já tinha trazido um vídeo dele, mas não, eu acho que eu tinha separado um vídeo dele pra trazer, mas acabei não trazendo. Tanto que eu já era inscrito do canal dele e tudo mais, né? Geralmente eu me inscrevo quando eu vou assistir um vídeo, eu me inscrevo já antes, quando é um canal novo, né? Ver o vídeo. Enfim, gente, eu não sei sobre o que se trata, mas a thumb e o nome me chamam muita atenção. E eu provavelmente vou ficar com muito medo, porque eu tô gravando isso bem antes de dormir, então acho que vai ser uma experiência, no mínimo, desconfortante. Mas provavelmente vai ser um vídeo muito bom. Enfim, gente, esperando vão deixando o like, se inscrevendo no canal. Tem vídeo todo dia ao meio-dia, 7 da noite, tá bom? O link do vídeo original tá na descrição. Passe lá, deixa o like, se inscreva. E claro, considere se tornar membro do canal que vai me ajudar demais, tá bom? Vambora. Olá, querido espectador. Oi, Como você veio tá? alto. Dormiu bem? Hoje eu venho aqui apresentar para Tá um vocês uma pouquinho. tecnologia revolucionária que Hum. promete mudar para E sempre a forma é como a gente vê o próprio ato de Analog sonhar, que é uma Horror, das né? coisas que mais geram dúvidas em toda a nossa história. Por que a gente sonha e qual o significado dos sonhos pode ser uma coisa que a gente Cara, finalmente até onde eu sei, é tipo, você só pensa muito numa coisa e você acaba sonhando com ela, tá ligado? Mas, sei lá, consiga pode ser outra descobrir. Eu coisa. apresento a vocês o Somnium Dream Viewer. Ok. Ai, ai, ai. Que é isso, rapaziada? Eita, Opa, como eu tinha um tava coisa estranha ali, um olhão. Ia falar uma coisa ruim, mas era um olho humano, né? Gigante, bizarro. falando, seja É muito Analog bem-vindo Horror ao mais mesmo. novo projeto da Domínio. Somnium Microtechnologies. Ok. Primeiramente, parabéns pela compra de um Somnium Legal, Dream bom, Viewer e bora embarcar em uma jornada de bom, pura bom. autodescoberta no reino mais Você precisa embarcar numa jornada de... Ah, tá. misterioso É o de que ele tava todos, falando. no mundo dentro dos seus sonhos. Com essa nova tecnologia é possível escanear o seu Gente, cérebro vou dar uma olhadinha que eu tô com muito medo que eu não cliquei pra gravar. Eu tinha clicado sim. enquanto você dorme, Pô, me armazenando deu um todos os medo do dados nada. emitidos do seu córtex visual. Pode parecer loucura, eu sei, mas Assim, isso funciona de uma forma bem agradável e até que bem simples. Existem dois mecanismos que fazem isso ser possível, um conjunto de eletrodos e uma unidade de controle. Isso pode parecer complicado, ok. mas basicamente quando você dormir e sonhar com alguma Um bagulho... coisa, o Dreamviewer vai gravar diversas imagens Nossa senhora. Cara, que parada assustadora. O que vai sair disso? Fora que, né, cara? desse sonho através do seu córtex visual. E quando for pela manhã, as fotos já vão estar todas prontas para Fotos ainda, né, cara? Isso daí, cara, acaba com muita gente aí, né, cara? Você tem interesse naquela pessoinha, naquele pessoinho, sonha com ela. Pois, ó, pá, na foto no outro dia lá, deu que daí, cara. imprimir, se for da sua vontade, é Quero ver a claro. Mas vergonha. calma, antes de você experimentar, tem algumas coisas que você precisa saber. Primeiro que se as imagens ficarem borradas ou manchadas, isso é Hum. resultado de um sonho fraco. O quanto mais Ah, profundo ok, for o seu interessante. sono, melhor vai ser as imagens pela manhã. Então ter uma boa noite de Legal. sono é essencial. Cara, interessante a O mesmo história até vale para a agora. cor das Bem legal. fotos. O Dreamviewer não consegue captar espectros de cor do córtex visual, já que normalmente eles não são tão precisos. E caso você Ok. venha a ter algum pesadelo, esse tipo de experiência é até que normal. O importante é você lembrar que tudo isso não é real e que se É um trata só sonho, de uma né? coisa da sua cabeça. Mas Nossa, caso cara. você venha a ter pesadelos frequentes depois de começar a usar o Dreamviewer, é muito importante você ligar para o número 1800 para você falar com um dos nossos profissionais. Pois é, gente, antes Tá, mas, pô, de qualquer coisa, sejam bem-vindos ao canal Sem Limite. cara, assim, por que eu iria comprar esse equipamento? Isso que eu tô pensando, tá ligado? Não tem muita lógica na minha E cabeça. é o seguinte, isso que vocês acabaram de ver é a apresentação da primeira fita de um Analog Horror muito Ok, interessante Analog e Horror mesmo. extremamente bem Legal. feito, a la Greylock, que eu já até trouxe um vídeo aqui pro canal. Esse Greylock, eu tô pensando em trazer um vídeo dele também.
E essa história vai se Já desenrolar em apareceu bastante torno de um recomendando aparelho também. criado na década de 80 que tem a proposta de registrar os sonhos das pessoas. E como um bom analog horror, tem muita reviravolta e revelações ao decorrer das fitas, além, claro, da melhor parte, que é o mistério. Hum, ok, vambora. Esse Analog Horror já está sendo produzido há um bom tempo, então se vocês quiserem apoiar o criador, o link do canal dele vai Legal, estar aí na legal. descrição, além de uma outra página pessoal dele que tem outros trabalhos que ele fez. Mas Maneiro. enfim, de qualquer forma, se Ok, acomoda aí na sua vambora. cadeira ou na sua cama, apaga as Caralho, luzes, tá faz uma aberto, tá pipoquinha fechado que o aquele vídeo de hoje é guarda-roupa. grande e bora lá desvendar os Vambora. mistérios por trás do Somnium Dreamviewer. Como basicamente Cara, a história é muito interessante. eu já apresentei a primeira fita, antes da gente seguir eu quero falar de algumas coisas que eu deixei passar de É, propósito um para olhão, comentar né? com mais calma depois, já que aconteceu algumas coisas um tanto quanto estranhas durante a explicação de como o aparelho funcionava. Primeiro que teve um momento ali que do nada a tela apagou e Olha. apareceu um símbolo bem diferenciado na cabeça da pessoa que estava servindo de exemplo pra gente. E o que eu acredito é que esse símbolo, junto com a frase que aparece embaixo, pode indicar que é assim que o cérebro de alguém que está usando o Dreamviewer fica quando tem um pesadelo. Aparentemente acontece alguma coisa fora do comum no cérebro da pessoa. Agora, Aparelho se for induz isso o mesmo, usuário a ter pesadelos. Cara, mas então, é isso que eu tô pensando. Por que caralho eu compraria o que esse exatamente acontece a gente bagulho, não cara, pra sabe. Outra colocar? coisa Eu não quero importante para ver meu. pontuar é que mais Eu uma não, vez durante a eu não quero explicação ver meu sonho, cara. Eu quero é dormir e acordar dos de pesadelos, boa, tá perto do ligado? final da fita, a tela muda um pouquinho e aparece uma frase bem estranha. Estamos presos com você em sua mente, esperando você retornar. Agora, quem ou o que tá falando isso? Será que é Ah, sobre o uso do Dreamviewer? Não tem como a ok. gente saber também por enquanto. Mas, para uma visão geral do produto, chega a ser meio curioso o tanto de coisas sobre pesadelos que a empresa fez questão de falar. Tanto que eles chegam a apresentar um É algo relato de um bastante usuário que usou o estranho. Dreamviewer 2 anos antes da produção desse vídeo de apresentação. O seu nome é Charles Crawford, provavelmente eu falei esse nome errado, e ele descreve o que Crawford. aconteceu no seu sonho. Ele fala que estava na sua cidade natal, só que lá estava um completo deserto. Não tinha edifícios Mano, e nem pessoas. Mas apesar disso, ele foi seguindo em tinha um direção da bicho, sua né? Tinha um casa, que bichão. curiosamente era a única construção que ainda estava lá. E foi aí que ele avistou uma coisa. Na frente da minha casa, andando no meio da rua, estava um homem. Ah, é um cara. Não consegui distinguir suas feições. Ah, mas ao me aproximar, parecia que seu corpo era feito de pedaços de jornal azul escuro. Um pedaço de tese pode ser uma coxa de retalhos. A única característica que consegui distinguir foram seus olhos. Apesar de sua aparência estranha, senti uma espécie de afinidade com ele. Ok, ele estendeu a mão para me tocar e eu acordei. Enfim, apesar de Curioso, estranho, foi estranho, só um curioso. pesadelo, É, né? Tá tudo muito e vago não foi, ainda. e nem foi tanto o pesadelo, porque a criatura ele, tipo, criou uma afinidade. Então, Estranho. bora continuar pra fita 2, Ok, chamada de ação vambora. legal. Um ano Blackout depois da Actions. apresentação do Dreamviewer, aparentemente um escritório de advogados fez uma ação coletiva contra a Somnium Microtechnologies. Eles criaram Ok, uma espécie de comercial tentando alertar e ajudar as pessoas que foram afetadas pela interessante. empresa, já que gravar os seus sonhos Cara, aparentemente eu não sei vocês, gente. O meu canal, eu pensava muito assim, tipo, quando eu criei meu canal de react em trazer Analog Horror e tal, porque eu tinha medo de assistir, tenho medo até hoje, mas eu adoro a estética, adoro demais, cara. Eu, tipo assim, eu acho muito foda. Até porque eu cresci, por exemplo, tendo uma TV de tubo, tem até uma aqui que eu uso. A ideia era eu jogar, eu tenho um PlayStation 1 ainda, eu queria instalar ele pra jogar ali, mas eu não tenho os cabos, então eu tenho que comprar, na verdade, sou bem preguiçoso quanto a isso. Mas também não tô numa época de vacas gordas, por assim dizer. Então, eu sou apaixonado por essa estética, assim. Principalmente pra. Geralmente eles são muito baseados em anos 80, 90, né? Mas eu sou muito, assim, fanático pela estética dos anos 2000 mesmo, assim, né, cara? Que é o que eu cresci, basicamente, né? Cresci, no caso, quando eu era bem criança, né? Me dá uma sensação de uma nostalgia quando se mistura com o terror, acho que forma uma parada bem maneira. Vambora. não sai de graça para a saúde. O vídeo começa com um aviso, falando que se você ou algum ente querido está sendo diagnosticado com paralisia do sono, terrores noturnos, alucinações Já de sonho tiveram paralisia do sono, rapaziada? Eu acho que eu tive uma vez. Eu acho que eu tive uma vez. Eu lembro, eu, assim, me sentia meio preso realmente na cama e com muita, muita falta de ar, como se eu tivesse realmente com um peso aqui na barriga, mano. Eu lembro sonhos disso. acordados, Credo, síndrome de pensar, pesadelo mano, que horror. permanente ou qualquer distúrbio relacionado Eu a sentia igual se minha pesadelos que barriga tivesse indo pra trás, assim, sabe? Tipo, quando você estufa a barriga pra
Estufa não, ao contrário de Esteja estufar, assim. acontecendo em conjunto com o uso do Dreamviewer ou qualquer outro produto fornecido pela empresa, você tem direito a uma compensação financeira, aquela Opa, famosa indenização. Logo legal. depois, um gráfico aparece Money. mostrando que nos últimos tempos Nossa, tô tendo mais explodiu de pesadelos mesmo. casos de pessoas com problemas para dormir por conta de pesadelos. E eles explicam que o Interessante. uso desses dispositivos feitos pela Somnium Microtechnologies pode colocar você em risco, causando diversos problemas como ansiedade e pânico. Em alguns casos mais raros, os sintomas podem virar coisas ainda mais sérias. Então eles disponibilizam um Alucinações, número para talvez? ajudar quem está passando por esses problemas e também indicam um remédio que promete suprir os sonhos das pessoas. Easy Doze. Relief Livre from dos your seus worst piores nightmares. pesadelos. Ai, ai, ai. Like Lost Dog. Oh, oh, oh. Que é isso, meu irmão? Sai daí. Coisa ruim do caralho. Como cães perdidos, eles nos seguiram até em casa e agora É a casa é louco, deles, cara. uma ferida aberta que nunca será curada. O vídeo termina com essa mensagem Louco, aí me chamou de cão ainda. O cão é você, porra. Ah, bem enigmática que por agora não tem como saber 100% o que isso pode cão. significar, mas Tá com tudo louco? que foi apresentado até então, eu arriscaria dizer que de alguma forma os colaterais do Dreamviewer começaram a prejudicar as pessoas não só nos seus sonhos, como também na vida real. Mas Então, acho que elas estão começando a ter espécies de alucinações não mesmo. só por prejudicar o sono das pessoas com todos aqueles colaterais, mas sim uma coisa mais complexa, como se os pesadelos estivessem se tornando realidade, uma coisa meio Fred Krueger. E caso não seja isso, a frase pra mim também funciona praticamente como uma analogia, representando a mente das pessoas como se fosse a casa e a ferida provavelmente sendo a sanidade dos usuários que está sendo prejudicada. Interessante. Ok, interpretando seus sonhos, minha nossa. Volume 1, localizações. Location. O que segue é mais um vídeo feito pela Somnium Microtechnologies, e aqui eles querem apresentar um guia para os usuários do Dreamviewer explicando um pouco sobre como interpretar os seus sonhos. Eles dizem que os lugares que acontecem os sonhos é uma das coisas mais importantes para se analisar, e que muitas vezes os lugares que a pessoa frequentou por bastante tempo têm mais chances de ser representado nesse mundo Faz dos sentido, sonhos. aham. Eles dão alguns exemplos de lugares É mais comuns da vida automemória, real, talvez. como sonhar com a sua casa, já que por ser a sua safe zone, né, o lugar que você teoricamente É muito passa provável que você passe a maior parte do seu... boa parte do seu tempo, é normal você Ah, tá. sua safe zone Então não é normal admirar que você sonhe com isso. Os domicílios atuais e passados são lugares extremamente comuns para sonhos, muitas vezes com parte deles transportados por locais estranhos, embora a geometria possa mudar, sua casa né, sempre o lugar locais. que você teoricamente Faz passa sentido, boa mano. Eu geralmente quando sonho, a gente vai falar bastante nesse vídeo, perdão por tantas pausas, gente. Eu geralmente quando eu sonho com lugares, pessoas, tudo que eu conheço, só que realmente assim, de uma forma estranha no sentido de que a casa às vezes não tá no lugar que ela deveria estar, as distâncias, tipo assim, eu tô na minha casa, de repente, sei lá, tô lá no Japão, tá ligado? Tipo assim, e às vezes rolam interações que não deveriam rolar na vida real, sabe? Sei lá, meu pai sei lá, do nada tá eu, meu pai e um amigo meu do Discord, sei lá, de outro estado, tá ligado? No mesmo carro, sabe? É uma interação que seria, não deveria, nunca aconteceu, sabe? parte do Entendeu? seu tempo, é normal você Às vezes sonhar acontece, com isso. rola E essas por mais paradas. que algumas coisas podem parecer meio estranhas no sonho, a sua casa ainda é a sua casa. Sonhar que você tá voando, além de ser bem comum também, esse é um dos sonhos preferidos de muita gente. E aqui eles dizem que você precisa prestar muita atenção em como você tá voando e no tanto de controle que você tem nos seus movimentos, já que muitas vezes isso tá ligado diretamente à sua confiança pessoal em alcançar algum objetivo. O seu lugar de trabalho também pode te fazer uma visita nos seus sonhos. Que Por merda, conta do hein? estresse ou da insatisfação com seu trabalho, Passa o dia inteiro tomando mijada do chefe, ainda tem que chegar aí isso pode fazer você acabar pensando com ele, muito né, nisso rapaziada? antes de dormir, o que faz consequentemente essa preocupação se manifestar de diferentes formas na sua Perdão aí se um dia chegar meu antigo chefe, meu último, ele era muito legal. cabeça, sendo Pra uma ver. delas o seu sonho. Mas é só você lembrar de que em um sonho você sempre vai estar livre para sair, ou talvez não. O Sentimento de labirinto. culpa ou dúvida podem te levar para o labirinto. Ver os outros presos com você marchando em direção ao centro infinito, fugindo de seu passado em direção ao futuro incerto, o labirinto prende a todos nós. Você já esteve aqui antes e você estará aqui novamente. Tô E depois fora, disso, uma eu mensagem não. aparece. Eu arrepiei, cara. Você sempre esteve aqui, confortar os outros no caminho. O labirinto é de todos nós. Esqueceram um pequeno conforto.
Você será observado. Ah, meu Deus, massa sólida. Coloca as palmas no metal. Gente, é muita coisa, é muita coisa. É muita coisa. Você se. O vídeo então volta Ai, como se ai, ai, nada ai, tivesse ai. acontecido, finalizando É louco, rapaziada. Cheguei a arrepiar. tudo, explicando por que sonhar com a sua Cara, escola vocês acham que é zoeira, mano? Eu arrepio mesmo, cara. Que não dá pra ver, mano. Sabe, o corpo fica cheio de bolinha assim, cara. Minha também nossa. é uma coisa comum. E depois eles agradecem a todos que acompanharam esse guia. No momento que o vídeo corta para falar desse labirinto, É o nome louco, muda cara. Deus o livre, rapidinho e mano. esse labirinto é chamado de A Prisão de Ferro Negro. E ao que tudo indica, os dois se tratam da mesma coisa, já que a descrição que eles Prisão de passam ferro desse lugar negro. vai muito de encontro com uma obra de romance e ficção científica Cara, de prisão de ferro negro é no fundo um sistema de controle, um meio de poder para os arcontes deste mundo. Fala português aí, cara. Percebida de forma mais irracional com uma construção psicológica que limita nossas ações e nossas perspectivas sobre o mundo. Todos nós seguimos os trilhos que ela coloca na nossa mente de uma forma consciente, então não será de alguma forma real, podemos todos ser enganados. Rapaziada, se falar que eu entendi, eu vou mentir pra vocês, tá? Mas o que eu saquei ali do labirinto é que, tipo assim, você sonha com esse labirinto e você quer muito ir pro meio, que o meio seria a sua casa, sua zona de conforto, sei lá, mano. Cara, que sonho assustador, que é cheio de gente em no labirinto, cê é louco, tô 1981 fora. chamada de Vélez. Foi nesse livro que esse Esse conceito da prisão Philip K. Dick aí, ele é bem famoso por algum livro, né? Eu não lembro qual de agora, Ferro mano. Negro foi Eu já vi apresentada. E no geral, o box dele autor pra fala que comprar a e tal. prisão de Ferro Negro é como se fosse uma espécie de construção presente no nosso subconsciente. E esse lugar tem o poder de sobrepor a realidade, limitar as nossas ações além da nossa percepção sobre o mundo. E como o autor Ok. diz, a maior liberdade a se alcançar nesse lugar é libertar sua própria mente. E parando pra pensar bem, Tô esse é um fora, conceito até cara. parecido com as próprias Você é alucinações e a louco, cara. influência que os pesadelos estão tendo na vida dos usuários do Dreamviewer, além de que as próprias mensagens que aparecem depois acabam reforçando um pouquinho essa ideia, já que como é uma coisa que tá dentro da gente, faz com que a gente seja observado o Uma tempo coisa inteiro, ruim do e com o tempo, caralho. por ser uma coisa prejudicial e até perigosa, acabe destruindo a nossa mente aos poucos. Tô fora, rapaziada. Você é louco, cara. Ai, ai, ai. Quem tá aí? Olha, é um moleque. Uma criança. Mommy. Mamãe. Ah, é o do olho. O olhão tá Baby. da mãe, cara. Literalmente, né? Filho da mãe. Minha nossa. Mommy, I had a bad Tive um dream sonho ruim last ontem à noite. Oh. Ah, querida. Tá dormindo. Nossa senhora, cara. Cara, aquele olho maldito, né? Ô, à toa, filho. O início da quarta fita começa desse Você é louco, cara. Pior que eu já sabia exatamente o que ia acontecer, porque aconteceu a mesma coisa no jeito começo, né? bem Na verdade, meu medo era mudar alguma coisa, tá ligado? mostrando um trecho Ok. de um filme, e apesar de estranho, esse filme tem relação com a pergunta seguinte que aparece quando a transmissão é cortada. E querem saber se alguém que você conhece sofre com alucinações de sonho acordado. E sem muita enrolação, já Alucinações de depois da sonho pergunta, acordado. é apresentado 3 relatos de pessoas que estão sofrendo com esse transtorno. E uma coisa que é importante a gente perceber é que cada um desses relatos fala de tempos diferentes. O primeiro que fala é um Deu cara aquela chamado de olhadinha. Marco, e ele tá sofrendo com esses transtornos há 4 meses. When I drive to work, it follows me. Eu dirijo, ele me segue. When I look up at Quando eu it, olho pra I ele, can feel its sinto suas garras claws afundarem no sink meu peito into my chest and devour me. e devorando. Meu amigo, I try ele not tá com as garras enfiando no teu peito e ele não tá te devorando, né? Não tem como ele te devorar com a to mão, ô look at it burrão. anymore, but Ele mais. I know it's Sei there. que está. A que fala depois dele é uma mulher chamada Helena, que já tá Helena sofrendo R. com isso há 7 meses. Eu vejo isso todos os dias. Quando eu olho pra algum lugar de relance, no meu carro, vejo ele pelo retrovisor enrolado no meu encosto da cabeça. Ouço a barriga escamosa? Credo. Poucos metros acima E da o minha mais grave e cama. principal Você é louco, cara. É isso mesmo, tipo, cara, mas é que eu não sei por. Será que era pra melhorar, dormir melhor? Eu não sei se ele falou no começo e eu não prestei atenção, gente. Desculpa se foi isso. Mas eu não sei porque as pessoas estão comprando esse equipamento, esse Somnium Dreamviewer. Mas eu acho que é pra dormir melhor e tal, né? Só que ele tá causando mais pesadelos. E esses pesadelos estão fazendo as pessoas ficarem loucas e tendo alucinações da vida real.
Principal relato entre Isso. todos, uma senhora chamada bem, Carol que vem sofrendo com isso há incríveis 20 meses. E uma coisa bem evidente, Quase vocês 2 vão anos. perceber isso, é que quanto mais o tempo passa, pior as coisas vão ficando. Vamos ver a véia. Ah, é a véia, né? Eu falei, cara, que é aquele olho de maldito me olhando ali, My cara? husband Uma das tries to vezes get tenta me me out fazer of abrir a the porta da front door frente. sometimes. He'll be home from Ele vai pra work, casa bringing depois do trabalho backpacks, trazendo mantimentos. or trying to see the Ou kids again. tentando. He'll scream, Ele vai gritar, cry, chorar e plead, implorar. even fly Vai into a ficar rage furioso when I quando eu don't responder answer mais ele. for hours. I don't look Eu through nem the olho mais keyhole pelo meu olho anymore. I know mágico. it's Eu not sei him. que não é ele. Buried in last Entendeu? year. É, cara, ele. Oh! Uou, ela tá vendo o marido morto. Caralho. Foi na hora que eu virei o rosto assim, mano, eu li ele de relance, cara. Caso algumas dessas histórias soem um pouco familiar, Não, eles apresentam não, algumas não. instalações Tô médicas de fora. pronto ajuda especializadas Tô nesse tipo de fora. problema. E aqui uma coisa bem Quero curiosa nem sonhar, cara. Quero dormir, ver uma tela preta aqui e acordar no outro dia, tá que ligado? eu É isso. percebi é que eles É estão louco, tratando cara. tudo isso como uma É espécie bem de difícil eu sonhar, inclusive, gente. Vocês são comuns em sonhar? Eu não sonho tanto, não. contaminação, o que chega a ser estranho, já que até então as alucinações eram só um colateral dos usuários do Dreamviewer. Mas enfim, eles finalizam deixando um Como é? lembrete dizendo que as entidades que as pessoas veem não são reais, então Não elas pode te não podem machucar. causar nenhum mal enquanto você não acreditar na existência delas. E caso Ok. alguém esteja sofrendo com esse problema, mais um número é apresentado Louco, para cara. você pedir ajuda. E o mais importante, não demonstre medo. Então uma gravação Complica- aparece do Ai, marido ai, falecido ai. da Carol indo vê-la mais uma vez. Só que agora as coisas não terminam muito bem. Ai, meu Deus. Vamos lá. Anda logo, Carol. Só me deixar aqui a noite toda. Por que estão congelando aqui? Pode brincar, queridas. Quero ver você. Não precisa ter medo, porque ele é teu marido. Ah, não, não, não. Por que você vai abrir isso? Abre a porta, o caralho. O que você foi fazer? Congelando aqui. Essa fita É burra também, né, cara? O que ela foi fazer do lado da porta, né? até o momento é a maior de toda a Idiota do série caramba. e ela vai apresentar um material considerado histórico para a metafísica. Tanto que tem uma instituição federal inteira que foi formada pelo governo nesse meio tempo. Também ela tava já. Ela já biruta das ideias, né, cara? Ela pode num estralo ter pensado que era realmente marido dela e ido, né? Na verdade, diz que a fita é a propriedade do FBMI, que não é certeza esse título Só do para governo, ok. investigar esse relato e as coisas que acontecem ao decorrer dessa história. Mas antes, uma coisa Organização. importante para se reparar é a data que ela foi gravada. 1986 é 2 anos depois do Dreamviewer ir para o mercado e 1 ano depois da ação legal, que apresentaram os Ah. primeiros métodos de contingência contra os colaterais que esse aparelho Remedial. causava nas pessoas. Então, começando o relato dessa fita, a gente é apresentado a um cara chamado Cole, Cole. e ele diz que tá registrando tudo isso porque ele acredita que ou ele tá ficando louco e precisa de ajuda, ou as coisas que estão acontecendo com ele são reais e que ele não sabe muito bem o que fazer. Tenho medo, I know what's mas real. sei que é real. I need to Eu know that preciso someone saber else que will outra know what's pessoa going on, saberá no o que matter está what acontecendo, não happens to importa o me. que aconteça comigo. I'll start at the Vou beginning. começar do início. O Cole fala que ele sempre foi Ok, uma vambora. pessoa mais fechada, mais na dele, e que nos últimos tempos ele vem se virando com trabalhos de freelancer como programador. E esse trabalho acaba dando muita liberdade pra ele quando o assunto é tempo, tanto que por escolha própria ele acaba preferindo fazer as coisas durante a noite, diferente da maioria das pessoas. Porque ele faz seus próprios horários sem precisar ficar se preocupando com o horário de dormir ou quando ele precisa acordar. Ok. Free from the Desde que me tyranny of libertei da alarm tirania dos clocks, I became superpitores, fiquei interested in interessado em exploring explorar my meus dreams. sonhos. Meu I Deus, always had- cara, pra quê, né, cara? Explora, meu amigo. Explora um parque de diversões, um cinema. Explora teu sonho, cara. Tá de brincadeira, né, vivid cara? dreams quite frequently, and I was trying to Ela master tentando lucid dominar dreaming, sonhos so when I first lúcidos. heard of the Então, quando eu ouvi Dreamviewer falar de... device, I ordered Olha, one gente, immediately. isso tá brincadeira, cara. Tô ligado que dizem que é possível você ter esses sonhos lúcidos aí e tudo mais, treinar pra ter sempre, cara. Mas é o que eu falo, cara. Pra quê, cara? Pra que você vai fazer isso, cara? Assim, gente, tá, parece legal e tal, mas, pô, assim, cara, dá mais medo em mim do que me interessa, assim, cara. Que vai que eu tenho um sonho lúcido desse e aparece um bichão lá no começo, tem um pesadelo lúcido, entendeu? Esse é o problema, cara.
Depois do Você é Dreamviewer louco, eu tô chegar na fora. casa do Cole, ele já começou a usar o aparelho no mesmo dia. Só que com o tempo, algumas coisas estranhas começaram a Dreamviewer, todos os acontecer nos habitantes tiveram seus uma tendência sonhos, e alguns estranha. colaterais começaram a aparecer. Anime Só de que todos os como habitantes não eram tiveram sonhos coisas que eles tão pareciam ficar cada preocupantes vez mais assim, ele só foi paranoicos. ignorando isso. Até chegar a noite que ele teve um sonho muito bizarro que mudou totalmente a sua visão sobre o uso do Dreamviewer. The first thing I remember A primeira was that coisa I que eu was me in a lembro é que eu massive estava numa cave caverna with enorme de gelo blue azul. ice. Winds howled Os around me and I ventos could uivaram e feel eu podia the cold sentir gusts against o my vento frio face. contra o meu rosto. I wasn't alone Eu não though. estava This sozinho, older tinha um man homem and I mais were velho journeying comigo. further into this Estava cave, viajando pela essa and soon we caverna, came across an old nos house deparamos com essa velha frozen in ice. casa, We worked congelada to no free the gelo. door from the Fizemos ice para and libertar a lifted it. porta de gelo e Once abrimos. inside, we Uma vez lá broke dentro, apart quebramos some alguns wooden móveis de furniture madeira e and made a acendemos uma fire. fogueira. I asked the man, Perguntei ao homem, "Why por are que we estamos here?" aqui? And the first Nas words primeiras I palavras que spoke falei to com him, ele, he said, ele disse: "I cannot escape não from podemos here, escapar but daqui, you mas can. você You pode. can break your fate." Irá quebrar seu Then he destino. Em raised seguida, one levantou um gnarled dedo finger, retorcido pointed out the e warped apontou glass para of o the vidro window. deformado na janela. I stood Eu and levantei e peered olhei through the através do glass. vidro. Outside, I Lá saw fora a vi uma porta shadowy sombria, door standing on the do other outro side lado of da the cave. caverna. At first, I A couldn't make princípio, out não a consegui single distinguir feature, uma just única a black característica da rectangular shape. plataforma retangular But as I preta. stared, I could pick Enquanto out olhava, more pude and more distinguir cada vez details of mais e its mais detalhes de presence. sua presença. It shook me to Me my abalou core. profundamente. O Cole fala sobre a existência de uma porta preta. É Depois dessa estranho. primeira vez que ela apareceu, Bom, todas as mas noites ok, seguintes que ele sonhava com qualquer coisa, essa ele porta vai entrar nessa aparecia no porta, né? Com sonho, quase certeza. que assombrando ele. Despite seeing it Apesar every de ver ela time, I todas could as never vezes, remember it other than just as a a não ser dark com uma and mesa de madeira formless escura e mass of wood. informe, It was era like como there se was a houvesse uma door porta casting protegendo a uma shadow, but sombra. the shadow was Mas a all I sombra era could tudo ever que conseguia remember of it. lembrar dela. I feared seeing Temia it. I ver feared ela. even thinking Temia about até it. It pensar became nisso. Se tornou all-consuming. totalmente I didn't want to desgastante. talk to anyone Não queria about falar it. com It ninguém felt so sobre isso. Parecia silly tão to be bobo ter afraid medo of de something algo so mundane tão and so mudando, tão ubiquitous. I couldn't onipresente. just tell Eu não people poderia about something I could simplesmente. barely Eu mal explain to explico por mim myself. mesmo. Caraca, gente, olha, eu tô gostando demais, assim. Eu tô quase na metade do vídeo. E tô gostando demais, cara. Tô achando bem diferente essa história aí. E tô gostando bastante da atuação, né? Pô, a atuação desse cara aí é muito boa, mano. Mais ou menos 2 semanas depois, o Cole teve mais um sonho bem estranho. Ele estava passando de carro com um homem velho por uma cidade totalmente militarizada e perigosa, e ao que parece, essa força militar estava atrás do Cole. Então, para se esconder, eles dirigiram até um beco, que foi onde eles deixaram o carro, e seguiram até um apartamento que ficava em um Casinha prédio bem macabra, discreto. Foi cara. nesse lugar que ele acabou se encontrando com uma mulher que explicou o que estava acontecendo, e ela disse que esse grupo que tomou a Filhos de cidade se Minos. chamava de Filhos de Minos. Só que enquanto eles conversavam, os Foi pelo soldados telhado e me conseguiram esconder. invadir o prédio, e para fugir o Cole subiu até o terraço. E foi lá que, mais uma vez, porta. ele viu aquela porta negra. Que sem ter Ah, muita se vai ser a única escolha. escolha, ele acabou abrindo ela e caindo por dias em um abismo de escuridão. My senses became As detached and formed pedaços to each estranhas other. um com o I could outro. see Pude ver a extra textura da ondulação no undulation in the vazio. void, hear far-off Ouvir echoes, and ecos feel the distantes e wind sentir o blow vento through what was soprar, left of my através do physical que form. restava But da minha força all of these física. Mas todas as sensations felt like sensações they were happening pareciam estar separately, like my escondendo, body and mind were como being se o meu stretched mente like tivesse taffy esticado across a como um caramelo tapestry através de uma of chaos. tapeçaria de caos. For a time, Depois de um tempo, tudo it all just simplesmente sort meio of que ended. acabou. I fell Caí de back into volta my no body meu with the corpo com force of a força de um truck hitting a caminhão, brick wall. batendo em uma As das my eyes paredes. adjusted Depois to que the meus light and olhos I se could acostumaram à recall how to luz, move my body, I checked my computer's coloquei o calendar. calendário no computador. It had only been Fazia apenas 7 or 8 7 ou hours 8 since I'd horas fallen desde asleep. que eu Everything adormeci. was just as I had left it. Caraca, That was last week. foi na semana passada. Since then, Desde I então eu não haven't tenho been sleeping. dormido. I don't want to go back Nossa, there. que medo, cara. Que The caffeine pills terror. are keeping me É, going né? fine. Mas você também, né, seu porra? Você ficou aí tanto querendo, né? Querendo tanto descobrir teus sonhos aí, ó. Parabéns, quem procura acha, né? And enough of my headache is getting E worse ó, and o que worse. você queria I tanto can achar? barely Não queria concentrate, descobrir and as I look as over at my bed, profundezas dos part of me sonhos? is begging to slip under the sheets Entrar and no rest, debaixo but I just descansar, can't mas do eu it. não consigo. I know I can't Eu keep que não this posso up much continuar assim longer, por but mais 3 tempo. days Há ago, 3 I dias. saw it in the corner of Vi my ela no eye canto. in my living Ixi, room. I tried to look eu tentei directly olhar at it, justamente it pra ela, disappeared just desapareceu as com a quickly, but mesma since then, rapidez. Mas it's desde been então, showing up more and você more. cada vez And mais e now it mais. doesn't go away when I look at it. Eu olho pra ela. No final de Que tudo, horror, Cole se cara. sentiu obrigado a passar por essa porta mais uma vez. Que merda, porque ele entrou na porta, era um bagulho assim, ele não conseguia nem descrever de tão aterrorizante. E... Nossa, tô arrepiado, rapaziada. Ele entrou nessa porta e agora ele não consegue dormir de tanto medo que ele tem de voltar pra essa porta. E quando ele entrou naquela porta, parecia horas e horas, né, cara? Terror, mano. É louco. Uma parada, gente, que eu vou fazer agora, que eu não costumo fazer muito, mas que... eu deveria fazer mais, né, mano? Que é, pô, tá na metade do vídeo aqui, gente. Se você não é inscrito do canal aí, se inscreve, tá bom? Deixa
deixa um like também, se possível, pra dar uma forcinha aqui. Mas principalmente se inscreve, tá?
se você não for, porque pra me ajudar aí a chegar aos 1.000 inscritos, tá bom? Seria, pô, você ia fazer meu dia se você se inscrevesse, tá bom? De coração, gente. Obrigado. Vambora. Fez pra tentar resolver as Tô coisas. Já aqui, tô aqui me cagando aqui já. Ô, rapaziada. Cara, 3h34 da manhã, cara. Tô aqui, ó. Não vou conseguir dormir, cara. Não vou conseguir dormir de medo. E, inclusive, gente, eu até deixo geralmente pra gravar essa hora. Antigamente eu tentava gravar mais cedo, às vezes eu tentava até gravar de dia, mas agora eu tô gravando realmente de madrugada porque eu acho que minha reação sai mais legal, porque eu fico com mais medo e tal. Enfim, vambora, tô falando demais, né? Já que ele diz que a porta saiu dos seus sonhos e começou Saiu a da vida aparecer real, pra ele né? na vida real. Só que a Alucinação. partir daí é desconhecido o que aconteceu com ele. Sem Porque entrar na depois de terminar alucinação, sua porque- história, uma nota aparece informando pra gente que ele acabou O Sharp foi dado como desaparecido. 86, a fita e o material suplementar foram recuperados em seu apartamento por oficiais do Departamento da Polícia de Oakland. Então, transferiram a custódia para a FBMI. desaparecendo nessa mesma noite e que essa gravação foi encontrada no seu apartamento pela polícia. E vamos lá, gente, tem muita estranho. coisa pra gente conversar sobre essa fita, tipo, muita porta coisa meio mesmo. bizarra. Primeiro é que eu reparei que assim como as outras Porta, será que é uma parada só do sonho dele? Ou é uma parada que vai ser recorrente em todos os sonhos? pessoas que estavam sofrendo com os colaterais do Dreamviewer, o sonho do Cole também começou a ter uma certa influência no mundo real. Assim como ele Sim. disse que a porta começou a aparecer às Alucinação. vezes, e quando ele olhava ela sumia, até o momento que ela sempre estava lá com ele. Assim como o marido da Carol, que ia na casa dos dois e depois ia embora, até que Então. no fim ele apareceu mais Então, só que não é bem, não é alucinação. A criatura existe porque como é que ela tem a gravação do marido dela? Depois uma lição na mente dela, não teria como ser só uma alucinação, tá uma vez ligado? e simplesmente invadiu a casa e atacou ela. É como se Então, os sonhos não é- tivessem estágios, então, ganhando você não- força com o tempo até se esse tornarem rosto mais me que olhando, simples filho, alucinações. E no caso sai do daqui. Cole, tem mais uma coisinha envolvida, porque ele relata que apesar dele presenciar essa porta diversas vezes, ele nunca lembrava dos detalhes dela, a memória dele ficava totalmente vaga, Interessante, muito hein? diferente das Bizarro. outras pessoas que conseguiam lembravam detalhar bem, tudo o que né? estava acontecendo. Seria esse mais um colateral? Eu achei uma teoria Loucura, bem né? interessante Tá louco. que tenta explicar isso traçando um paralelo com a prisão de ferro negro. Lá é explicado que essa prisão se protege de ser reconhecida pela vítima, fazendo a pessoa ter alucinações. E voltando pro primeiro sonho do Cole, ele encontra um velho que aponta para essa porta e diz que ele poderia escapar se pudesse quebrar o seu destino. O destino seria o que no fim acabou acontecendo, com ele sendo não ir nessa engolido pela porta. Ah, pô, mas assim, com todo respeito, senhor, mas você apontou pra aquela porta, né? Então, era pressuposto que você caminhasse e entrasse na porta, né? Mas o cara fez isso, quer dizer, não fez naquela hora, né? Mas ele fez isso e se ferrou, né? Mas a forma de quebrar isso seria se ele tivesse percebido a tempo a verdadeira natureza dessa porta, desvendando o que ela realmente é. Talvez assim colocasse um ponto final em tudo o que estava acontecendo na vida dele. Já que assim Cara, como assim, cara. Tá, pode ser, mas era mais fácil o velho ter falado assim pra ele, ó, tá vendo aquela porta? Vira de costas e vai embora, tá ligado? Opa, escutaram? Saiu um videozinho, se saiu aí, escutei o somzinho do Vegas aqui, que tem um vídeo saindo do forno. labirinto, ela sempre aparecia em meio à escuridão para não ser revelada, sempre se escondendo e se fortalecendo para cada vez mais ter influência sobre o mundo real. Uma outra coisa interessante sobre os sonhos do Cole é que o grupo militar que dominou aquela cidade foi Minos. chamado de Filhos de Minos, e essa é uma referência que eles colocaram da mitologia grega. Na história, Não, Minos não traiu a estranho confiança mesmo, do não. Poseidon, que acabou jogando um feitiço sobre a esposa do No Minos, God of War, em God of War, fazendo sim. ela ter relações ali com o touro branco, o que resultou ali meses depois no nascimento do Minotauro. O Minos então, pra ok, não ok. matar a cria, entre muitas aspas, da sua Sacou ele do esposa, ele labirinto. pediu pro artesão Dédalo para que ele construísse um labirinto que nunca fosse possível sair, com o objetivo de prender o Minotauro. E o labirinto ilustrado nessa história é bem parecido com o que apresentaram pra gente na fita anterior. Então, de alguma forma, essas duas coisas aí Faz têm alguma sentido. ligação. Será que assim como o labirinto da mitologia grega que aprisiona o Minotauro, a prisão de ferro negro também tem alguma coisa lá? Você acha que tem? Eu tenho certeza que tem, cara. Tenho certeza. Nossa, pelo menos são só 50 segundos esse vídeo aí. Interlude uma Interlude, fita bem nossa. curta que mostra alguém andando no que parece ser um labirinto, provavelmente o labirinto apresentado na Nossa, fita cara, 3, que e um é pouco isso, antes cara? do vídeo terminar é apresentada uma mensagem com uma criptografia hebraica chamada de não tem Atibash. E basicamente para decodificar isso aqui é só fazer o alfabeto ao contrário, tipo o A vale Z, o B vale Y, ok, o C vale X e assim por diante. Traduzindo essa cifra, a mensagem que aparece pra gente é o nome da empresa, Somnium Microtechnologies, e mais 4 nomes: Robert Fowler, Samantha Ingram, Anfásia Vlasova e Mariela Estrada. Agora, quem são essas pessoas?
A fita Não de sei. orientação é um guia dividido em 3 capítulos, apresentando para novos Vambora. funcionários um pouco sobre a fundação da Somnium e qual o Aliás, objetivo dela no muito bom vídeo, inclusive, hein, cara? Canal do Sem Limites aí. Olha, irado narração e edição dele. Muito bom. mercado. No início eles falam que assim como o mundo está em constante Vai entrar na lista de canais recorrentes aqui, porque tem outros vídeos que eu tenho interesse de trazer. evolução tecnológica, permitindo novas possibilidades para as pessoas, a gente não pode esquecer também da nossa evolução interior, já que assim como a tecnologia permitiu o homem alcançar a Lua, também é possível usar ela para alcançar uma compreensão melhor sobre nós mesmos, desvendando o maior mistério do nosso cérebro, que são os sonhos. É apresentado então o nome dos Cara, 4 eu não acho que os sonhos são o maior mistério do nosso cérebro. Acho que o maior mistério do nosso cérebro é, tipo, a consciência, né, cara? Como a gente consegue pensar mesmo, sabe? Ou como a gente armazena as memórias. Talvez tenha até explicação científica pra isso, mas eu não consigo conceber com minha mente. neurocientistas que Por fundaram mais a irônico que Five seja. Labs, e curiosamente as mesmas pessoas que a gente descobriu os nomes Ah, são naquela eles. criptografia da Ok. fita anterior. Só que aqui é possível ver que existe um quinto fundador que simplesmente é ignorado e censurado no vídeo. Ok. O seu nome é Ivan Ingram, o mesmo sobrenome da Samantha. Agora, qual a ligação deles e qual o motivo dos Tem outros alguém fundadores com sobrenome de Ingram que eu quererem ocultar o envolvimento desse cara no Oh. projeto? ouvi falar. The Somnium Tem essa Microtechnologies empresa Company was born. Microsoft. Somnium's Qual o flagship produto do consumer consumo da product, the Somnium, Dreamviewer, o is still Dreamviewer? in early Eles stages estão na of estágio iniciais de development. desenvolvimento. That's why we need your É por isso que precisamos da sua experiência, determination, determinação, skill habilidade to make para this transformar em dream. uma realidade. Tá, depois de Ah, tudo pô, que a gente viu foi até bom. aqui, ouvir Então, isso chega a baita ser meio estranho. propaganda. Mas enfim, o vídeo segue mostrando algumas regras de segurança bem curiosas, como sempre manter as luzes acesas, andar sempre acompanhado de alguém, independente do lugar que você estiver indo, e caso você veja alguma coisa fora do Pô, mas assim, por que uma empresa que tá me vendendo um aparelho de sonho tá me falando isso? comum, isso tem que ser relatado para o oficial de segurança o mais rápido possível, para ele avaliar se uma evacuação vai ser necessária. demonstre Então, medo, depois cê é dessas louco, cara. Então eu orientações, tô chegamos ferrado no aqui, terceiro e último capítulo da fita. Avaliação. Que avaliação, cara? Não quero fazer nada, avaliação nenhuma não, meu irmão. Na sua planilha, selecione a imagem de cada conjunto que não pertence. Ai, cara, eu tenho medo, um cagaço dessas paradas que eu tenho que... Vai, vambora. Fazer essa avaliação. Vai ser de boa. 7-1. Ai, gente, olha. Eu tô com medo. Sincero, eu tô com medo, rapaziada. Eu tô com medo, cara. Não, caranguejo. Caranguejo. Eu não conheço esse tipo de caranguejo bizarro, não. Cobra. Vai ter um carona feio. Gente, o que foi aquele Yoshi do mal ali? Caranguejo. Ah, tá. Tá, errado era a cobra, né, no caso, então. Se é o que eu entendi, eu tinha que falar a imagem errada. Era a cobra. Segundo 7. Pássaro bicudo, garça. Senhora. O que é aquele rosto, gente? O que é aquilo lá se formando lá atrás? Parecia um dinossaurinho, agora tá parecendo uma pessoa, cara. Ui, cara, eu tô... Rito bizarro aí, ó. Sai daqui, filho. Cara, se daí me der um gritão, eu vou fechar o vídeo, cara. Eu vou ficar com muito medo. Borboleta. Borboleta. 7-3. Tá, o errado era a garça, né? Os outros eram todos insetos. Corpo humano. Nossa, o que é aquilo ali? Corpo humano 2. Esqueleto. Thumb do vídeo. Que isso, cara? Não, sai daqui, coisa ruim do caralho. Parabéns. Ah, espera aí. Eu não fiz a última, não, cara. A última errada era o esqueleto, né? Porque os outros eram todos corpos. Se bem que aquele último corpo tava bem bizarro. Ah, se bem que não era bem o... Bom, enfim.
Tô vendo que não é só isso, né? Apesar de eu não achar alguma explicação pro que acontece Ok, não foi tão. Não teve susto, não teve nada, que bom. Mas, nossa, mas esse tipo de coisa assim, que é imagem parada, imagem atrás de imagem, me dá muito medo, mano. De coração, rapaziada. nesse final, eu vi na internet uma teoria que Mas é esse só um cara teste tem o feio. objetivo de avaliar se o novo funcionário da Somnium consegue distinguir coisas reais de possíveis alucinações. E uma outra coisa que me chamou bastante atenção e que eu não vi ninguém falando sobre isso, é que no último conjunto de imagens dá pra ver um cérebro aos poucos se formando, enquanto o restante do corpo ia aos poucos se destruindo, até chegar naquela coisa. Será que esse é um dos efeitos do Dreamviewer? Ou aquela é uma Interessante. criatura que tá por trás dos pesadelos? Sei lá, por enquanto que Eu dá acho pra fazer só teoria. Pô, mano, talvez os dois, mas eu acho que essa teoria do efeito é mais interessante, cara. É bem Pesquisar legal. sobre isso. Ah, vamos continuar. Falta Essa é uma pouco, fita rapaziada. bem confusa porque ela vai Sem contar uma assinar o história cara. totalmente desconexa com as coisas que a gente veio acompanhando do Dreamviewer, mas tudo isso Ok, aqui deve vambora. ter uma explicação e um significado maior para ser explorado nas outras fitas. Mas de qualquer forma, aqui a gente é apresentado um arquiteto chamado de Jean-Pierre. Pierre Albusset, que foi contratado em 1900 Teatro Jean-Pierre Albusset foi com. Não é Albusset, é Albusset. Foi contratado para projetar uma prisão a ser construída na costa perto da cidade de Neufeld. Mentira, pode ser Albusset mesmo, que eu não 76 para sei. construir uma Se prisão for na costa francês, ideia é Albusset, da meu. cidade Tem de que ser o cara com o nome meio engraçado, né? New Firebolt. O Pierre então viajou até lá para avaliar o Contar no terreno final e fica tentar se meio conectar com o lugar. Então é esquisito. dito que naquela mesma noite ele sonhou com corredores O que não falta nesse canal é quinta série. Né? enormes em formato de espiral e salas entrelaçadas de ferro e pedra. E a partir disso, no dia seguinte, quando ele Quando acordou, começou a projetar. ele já começou a projetar a prisão que levaria o Prisão, nome de cara, Nesnafka. A prisão. prisão foi concluída em 1884, pegando emprestado elementos do conceito Nesnafka. panóptico. Uma prisão circular com uma torre no centro, feito de uma forma que fosse possível monitorar todas as celas. Sabe o que essa prisão me lembrou? A prisão do Guardiões da Galáxia 1, que eles ficam presos, não sei se vocês se lembram. Enquanto os prisioneiros não conseguiriam perceber se estão ou não sendo vigiados. E isso faz o preso agir como se ele sempre estivesse sob vigilância de alguém, mesmo que não fosse o caso. A fita então apresenta alguns relatos de guardas que trabalharam nessa porque ele prisão pode ser 5 vigiado. anos depois da sua construção. O primeiro que fala é um cara chamado Salomão. Henry Solomon, e ele diz que aquela prisão não tinha um único espelho para você olhar e se lembrar da sua humanidade. Ele se sentia como um fantasma, até as luzes pareciam que não criavam sombras naquele lugar. E sempre no final de cada turno, ele não conseguia se lembrar Será que existe essa prisão na vida real? das coisas que ele tinha feito. Já um cara chamado Bradley diz que o ambiente da Bradley. prisão era tão pesado que chegava a ser desconfortável. Tinha momentos que ele se esquecia se era um guarda ou um prisioneiro. As percepções Caraca, dele começaram a horror. ficar distorcidas. E ele diz que a prisão era do tamanho do mundo. Ou na verdade, ela era o mundo. E por fim, Albert Bremen. Abrindo aspas aí, nossos Como é? horários mudavam por acaso, como se o próprio tempo tivesse sendo reorganizado. As paredes de pedra daquele lugar deveriam representar a ordem e padrão, mas se tornaram um símbolo do caos. Era como estar dentro de um sonho. Todos os homens estavam perdidos naquele lugar. Quando os relatos acabam, algumas Ok. notas aparecem na tela dizendo que o arquiteto que projetou essa prisão, Albusset, se recusou a comentar qualquer coisa sobre esse projeto. E depois ele decidiu viver uma espécie de exílio, vivendo totalmente sozinho em uma cidade pequena em Chicago, até a sua morte em 1890. Na noite da sua morte, curiosamente, um incêndio inexplicável começou em Nesnafka e acabou matando todos os prisioneiros e os funcionários. Um tempo depois, algumas análises feitas nos documentos do prédio revelaria a falta de uma cozinha e vários outros problemas de infraestrutura. Uma coisa tão problemática que deram um jeito de tirar aquela prisão dos registros históricos e reconstruíram hein? ela de outra forma. E aí que começa a subir os créditos. Tentaram reconstruir ela de outra forma? Peraí, eu ia falar uma coisa, mas... Como se o que a gente acabou de ver fosse uma espécie de documentário, e duas pessoas começaram a discutir em um chat sobre a prisão, se perguntando se tudo realmente é legítimo, se é uma coisa verdadeira. Enquanto o Arnold acredita que tudo é uma história fictícia, a Beth já não tem tanta certeza Eu acho que sobre eu isso. saquei E a uma coisa charada. bem estranha que sai dessa conversa é o Arnold dizendo que duvida que essa prisão tenha qualquer relação com as coisas que estão acontecendo. Provavelmente se referindo ao Dream. Essa prisão, mano, talvez ela não exista mesmo. Essas pessoas ficaram presas na prisão mental e começaram a ter alucinações e acharem que a prisão tava na vida real. Tá ligado? Viewer, É. seus colaterais, o labirinto e tudo mais. E na fita anterior parecia que a gente estava acompanhando algo Isso é de algum
Videogame, alguma coisa assim, Um né? tipo de Já ouvi som em algum documentário, lugar. essa fita segue o mesmo esquema apresentando o quarto episódio do que parece ser uma série falando sobre conspirações reais, criado por Ok, Arnold D. Arnold Enigma, o Enigma. mesmo cara que aparece no chat discutindo sobre a veracidade da história da prisão Ah, Nesnáfica. E aqui a gente acho que ele tá descobre investigando, um não? pouco mais sobre a organização que veio aparecendo algumas vezes ao decorrer das fitas, o FBMI. É dito que ele foi fundado em Nossa, antigo, 1946 depois com a da... principal missão de defender o povo americano de ameaças sobrenaturais. E depois de lidar com essas ameaças, achar um jeito de se beneficiar delas. Então, logo depois dessa informação, é apresentado a logo dessa organização, que é esse pentagrama, e onde ela está sediada, que é lá em Richmond, na Virgínia. A gente também é apresentado a todos os diretores do FBMI, até chegar no mais polêmico de Samuel todos, o Homem. Leonard Lang, que pelo título dessa série que a gente está Leonard Lang. acompanhando, aparentemente ele morreu de uma forma bem estranha a ponto de acreditarem que existe toda uma conspiração por trás de tudo. Mas enfim, desde a Ok. década de 60 o FBMI tinha interesse no estudo dos sonhos, o que fez eles assinarem um contrato com os 4 pesquisadores da Five Labs em 1975. Esse contrato durou até 1980 e foi nesse mesmo ano Cara, que assim, existe um órgão aí de bagulhos paranormais, então, né? depois ali da separação das duas empresas, digamos assim, Alguma que a coisa Five Labs existe veio a se já, né? tornar uma grande corporação independente para continuar as pesquisas. Ela virou a Somnium Microtechnologies. Rolou então algumas desavenças entre as duas empresas. O FBMI, preocupado com o BO que podia dar essa pesquisa, discutir vigiava Somnium, constantemente a continuar essa Somnium, pesquisa. enquanto o próprio presidente da Somnium dizia que o FBMI na realidade só queria roubar os resultados da pesquisa. E a partir disso que toda essa situação ficou um pouco doida, porque esses 3 caras foram pegos colocando escutas e tirando fotos de documentos privados da Somnium. E foi considerado que os 3 foram contratados pelo FBMI para fazer isso. Só que independente, geral foi preso, logicamente. Depois de um tempo então, dentro da Ok, então, tipo assim, FBMI tem interesse nessa empresa, tem interesse de investigar no sentido não de... Não é no sentido, assim, de parar o caos, é de tentar tirar uma vantagem das paradas que estão acontecendo, né? prisão, os 3 começaram a desenvolver alucinações e delírios graves, onde todos os 3 diziam Tudo sobre o longe envolvimento demais. de um quarto assaltante na equipe, o que foi negado pelo FBMI e a própria Somnium. O Sam doido. Parker, que é um dos presos, durante o seu interrogatório diz que ainda tem sonhos sobre aquele laboratório, em correr sozinho por aqueles corredores, e ele se pergunta 2 coisas bem interessantes. Por que tivemos que entrar lá? E por que ele teve que abrir aquela porta? Isso Porta, meu amigo? Você falou porta? me chamou muita atenção porque essa porta poderia ser a mesma que o Cole abriu na fita 5, que aos poucos foi saindo dos seus sonhos até literalmente ganhar uma forma física no mundo real. Lembrando que depois dele atravessar essa porta, o Cole simplesmente desapareceu. Será que foi esse o destino desse quarto membro que eles falam? O cara deve ter É verdade, é porque o cara tá realmente desaparecido até agora, atravessado né? a porta também tinha e esquecido provavelmente disso. foi parar no labirinto. E alguma coisa me diz que tanto o louco, cara, tô FBMI fora, quanto a cara. Somnium sabem disso, mas negaram para encobertar essa situação. Mas enfim, um mês depois, em dezembro de 1980, toda a diretoria do FBMI começou a reclamar de pesadelos constantes. E por causa disso, até então diretor do FBMI, Leonard Lang, convocou uma reunião particular na sua própria Eles casa também com tão o Dr. Robert Fowler. E ferrados. apesar de não existir nenhum registro dessa reunião, usando de base o diário pessoal do Lang, ele perguntou pro Fowler se ele estava por trás desses pesadelos e se existia alguma forma de parar isso. O Fowler simplesmente saiu sem responder nada. E o Lang, no dia seguinte, foi encontrado morto dentro do seu Ô, sótão. meu amigo. Tá de brincadeira também, né, o Leonardo Kaleng. Pô, tu é do mano do governo aí, né, cara? Da agência do governo. Cara, agência secreta dos Estados Unidos. Pega esse cara aí, o líder da empresa, leva ele lá num galpão, cara, e, cara, bota um cano na cabeça dele e faz ele te dizer como se livrar desse sonho, né, cara? Agora tu vai perguntar educadamente pra um cara desse, tá fazendo as pessoas terem sonhos bizonhos aí, cara. Cara desse aí já é coisa ruim, cara. Esse cara aí não quer o bem da humanidade, não. E agora, meus amigos, é Tá quando a louco, cabeça de todo mundo explode. O Portfólio negou ter participado da reunião. Vários testemunhos confirmaram o álibi de Fowler. Ele não sai da... Oh, ok. Não mostraram nenhum vestido de intruso entrando na casa. Os investigadores rapidamente consideraram um caso de autocancelamento. Apesar de registros de autópsias vazadas indicarem uma destruição total da coluna vertebral. Credo, que horror.
Tem que receber um funeral em caixão fechado. Nossa! Tava destruidão. Funeral de Lang. Depois de concluir Caraca, então, então esquece tudo que eu falei, realmente não. Ok, ok. Ele já tava doido, ele foi se encontrar com o cara e o cara nem. Não tava lá, era só uma alucinação do cara. Mas tinha alguma coisa, porque alguma coisa destruiu ele, né? Alguma coisa aí fez ele ficar de caixão fechado até. concluírem que a morte do Lang se tratava de um auto-arrasta pra cima, o FBMI desistiu de continuar em cima da Somnium, provável decisão da nova diretora dessa organização. E vamos lá, pessoal, algumas coisas bem comuns são apresentadas nessa Foi fita. atacado Primeiro é a por algo. alucinação compartilhada que os 3 assaltantes relataram, e também tem os pesadelos verdade, né? coletivos dos diretores do FBMI. Até o momento, não tem nada que explique essas duas coisas. E uma outra parada estranha para se pensar é a relação do Fowler com a morte do Lang. Eu sinceramente acho que ele teve sim algum envolvimento nisso, mas como a gente viu, não. o Fowler O Fowler aí tem algum envolvimento em tudo, né, cara? Ele sendo líder dessa empresa aí, ele alguma coisa tem por trás, cara. Alguma coisa ele sequer quer. deixou a sede da Somnium. Aquela reunião nunca aconteceu. Ou será que É claro que eles sabem de tudo que tá acontecendo. Não é possível que eles querem aparelho e não sabem, são inocentes. Cara. Eu duvido aconteceu, que eles são mas inocentes. só na cabeça do Lang? Porque como a gente bem sabe, um dos efeitos mais comuns no uso de qualquer produto Noção. feito pela Somnium, como o próprio Dreamviewer, é a alucinação do sonho acordado. Em algum momento, o Lang deve ter sido quase que infectado com isso, o que deve ter feito ele acreditar que estava em uma reunião com Robert Cara, ele Fowler, falou sendo infectado, mas tá sendo tipo uma doença mesmo, quase, né, cara? Porque esse cara aí, ele nem usou o aparelho, tá ligado? Até onde eu entendi ele e os outros líderes do FBMI, tá que ligado? na verdade era alguma outra coisa que estava ali com ele. Essa é uma fita recuperada Ok. dos arquivos pessoais de um organizador do Neurocon, em 1982. Ela contém fragmentos de uma palestra do Dr. Robert Fowler, proferida no evento sobre os estágios iniciais da pesquisa de imagens de sonhos. Lá vem, vamos descobrir. Neurocon 82. Uou! Cadê a apresentação? Acadêmica Conferência de Neurologia e Tecnologia Neuropesquisa. Ok. Um evento, assim. PublicCon, Minecon. Essa fita é um achado TwitchCon. bem importante e nela a gente vai acompanhar uma palestra do Fowler bem na época que a Beleza. pesquisa dos sonhos estava na sua fase Vambora. inicial. E de primeiro momento ele fala sobre atividades neurais durante os sonhos e algumas formas de mapear esses sinais emitidos do cérebro. Só que o maior problema nisso tudo é que a melhor tecnologia disponível naquele momento era muito lenta e imprecisa. E é aí que entra Samantha Ingram e o seu marido Ivan, que eram os dois responsáveis em desenvolver uma tecnologia melhor para atingir resultados mais eficientes. A única coisa misteriosa por trás disso é que posteriormente a Somnium tentaria ocultar o envolvimento do Ivan nesse projeto. Esse cara aí foi ocultado totalmente. Agora, mesmo. por quê? Merely viewing dreams is Isso all é well and muito good. bom. What we're trying to Eles estão achieve tentando is alcançar. real. Mas eu já tô sacando, mano. É que eu acho que talvez os outros membros da Somnium queriam realmente fazer um aparelho bacana, sabe? Que as pessoas poderiam ver seus sonhos e tal. Assim, eu não sei porque uma pessoa gostaria de ter sonhos em foto, mas sei lá. Era um aparelho que queriam fazer. Ele que tipo assim, eu não gostaria de ter, eu acho, mas talvez eu usaria uma noite, assim, pra ver se funciona mesmo, tá ligado? Se fosse uma parada do bem, que não causasse essas paradas. Mas esse cara, esse Ingram, ele fez alguma coisa que transformou a parada numa coisa ruim, tá ligado? Actual Que dá understanding of pesadelos, where que dá dreams come from. alucinações, That is our next sonhos. step. São as próximas etapas. Memories into As whatever memórias, mysteries sem await qualquer us there. mistério que nos aguardam Depois lá. dele falar um pouco sobre a maior ambição por trás dessa pesquisa, o Fowler diz que um dos campos de pesquisa que mais veio causando preocupação é na sincronicidade dos sonhos, ou em outras palavras, sonhos sincronizados. Basicamente, a Somnium utilizou pessoas tendo diversas mesmo- cobaias para monitorar suas tendo ondas mesmo cerebrais sonho. durante uma espécie de sonho coletivo, o que faz eu acreditar que interessante, provavelmente foi isso que aconteceu com aqueles 3 ladrões que começaram a alucinar sobre a mesma coisa. Eles foram usados de cobaia de teste pela Somnium. Agora eu só fico em dúvida se realmente existiu um quarto assaltante que atravessou a porta e foi levado pro labirinto, ou se tudo realmente era só alucinação. Mas enfim,
Os dois são possíveis. Explicado que amplificando certos vetores de ondas neurais, é possível passar o sonho de uma pessoa para outra, recriando e propagando sonhos específicos, como a cidade sombria que foi Doideira, sonhada né, pelo cara? Charles, a caverna Eu gelada acho sonhada que não tem como fazer isso na vida real, mas que é uma parada pelo assustadora essa Cole, o ideia. Seria labirinto que a gente bizarro. acompanhou na fita de interlúdio, e diversos outros sonhos que nem chegaram a ser apresentados nas fitas. Tudo desde o início foi controlado pela Somnium. As we continue Se a upstream, gente continuar esse rio where this acima, river will não take sabemos us, que esse rio nos we do not levará. know. But the current we Mas are a pushing corrente contra a against qual is one estamos é that we aquela que nós, humans humanos, have pushed against for our somos entire existence. empurrando durante toda a nossa existência. I know some Sei detractors que of our alguns work have said detratores do that nosso this trabalho disseram pursuit que é uma is busca misguided. equivocada There are some things that e man que was existem not meant algumas to coisas que know. o homem não deveria saber. Is it not in the Mas não nature é of da man natureza do to follow homem his seguir dreams? seus sonhos? Ok. A partir daqui, foi publicado mais 2 vídeos no canal do criador Ok, desse Analog vambora. Horror. Um agradecendo as pessoas que acompanharam a série até então e meio que deixando um aviso que vem mais por aí. E o outro Legal. vídeo mais recente, chamado Vindo em de 2023. Carol, que foi publicado há 3 meses atrás, que explica um pouco melhor sobre o que aconteceu com a Carol. Ele também mostra que tá rolando aparentemente uma Ok. epidemia de casos de alucinações a ponto do governo criar zonas de quarentena, e uma ligação do Arnold Davis foi interceptada e a gente consegue ouvir ele conversando com alguém sobre tudo de bizarro que anda acontecendo. Inclusive, é levantada uma teoria de que os policiais estão encobertando tudo, já que é meio óbvio que o governo tá envolvido nisso É, tudo. tá envolvidão O mesmo. próprio Totalmente, FBI é uma cabeça. instituição do governo. Mas enfim, os policiais confiscaram todas as fitas e os registros do ataque que a Carol sofreu do seu marido, que era pra estar morto. É como se tivesse rolando toda uma É, mas peraí, conspiração por trás de tudo. Mas isso ela a tá gente viva vai ainda? acompanhar melhor em um outro vídeo, quando sair mais episódios e tudo mais, e eu trazer uma parte 2. Ok, ok. Algumas coisas Da ainda hora. ficam meio em aberto, como a própria Porta Preta, que a gente não sabe ainda o que exatamente ela é. Se existe uma relação mais profunda entre a própria Nesnáfica e as alucinações criadas pela Somnium, já que a própria ideia da estrutura dessa prisão saiu de um sonho do Pierre Albuquerque, além da própria sede da Somnium ser exatamente em Newport, o mesmo lugar que foi construída essa prisão. E como foi Não apresentado tinha me na tocado disso. fita focado no Interessante. FBMI, nesse mundo existem ameaças sobrenaturais. A história vai muito além de um simples aparelho que grava sonhos. Então ainda falta se aprofundar mais nessa questão mística e paranormal da série, já que até agora essa parte mais sobrenatural foi meio que ofuscada, pelo menos pra mim. Ao decorrer das fitas, sempre uma coisa vou nova era comentar mais sobre apresentada, isso no mas fim, no fim gente. nada foi realmente aprofundado, como por exemplo os colaterais do Cara, ele tá falando que não foi muito aprofundada. Eu concordo, mas eu discordo um pouco. Eu acho que. Eu gostei até disso nesse Analog Horror. Que eu achei que ele tá sendo bem, assim. Bem calmo. Assim, no sentido de que. Ele não tá se apressando com as coisas. Eu acho que, por exemplo, tem muito Analog Horror. E a gente não viu tantos assim, mas tem alguns que. As coisas alavancam de um jeito que é muito rápido. Não esses que são mais curtos, sabe? E, pô, eles poderiam ter feito aqui já no meio que tem essas criaturas dos sonhos que estão vindo pra vida real, e daí vira fim do mundo e tudo mais, sabe? Mas não, tá sendo bem mais misterioso, que eu acho, inclusive, que é a parte mais legal da Analog Horror. Quando tá tudo um mistério ainda, e você tá. E depois você conhece o mistério, você vai olhar ali se os personagens vão sobreviver e tudo mais, que é legal, mas eu acho que é mais legal a parte do mistério, sabe? Eu achei que o mistério desse tá totalmente inteiro, mesmo com uma temporada aí já acabando, tá ligado? Dreamviewer ou os impactos que esse aparelho causou no mundo. A gente teve relatos, comerciais, diversas citações, enfim, faltou um pouco disso para essas outras coisas. Então perguntas como se realmente existiu um quarto assaltante e se teve Não, quem é esse tem que cara, ser respondido essas paradas no que vier pra frente, mas eu achei onde ele foi legal parar. terminar O próprio assim, com conceito uns do labirinto mistérios. e os outros sonhos que a Somnium tem no seu controle ainda não foram muito bem explicados. De onde esses sonhos vieram e por que a Somnium tentou esconder o envolvimento do Ivan nas pesquisas e por aí vai, mano. Várias e várias e várias coisas ainda estão abertas. eu falei e eu minha teoria espero que o desse criador Ivan, desse mano. Analog Horror consiga responder Continua. tudo. Porque com as coisas que foram apresentadas até agora, sinceramente me deixou Não dá. muito ansioso pra ver onde isso vai dar. Com Mas certeza, enfim, eu isso é também. tudo que a gente tem até o momento, então eu vou encerrar por aqui. Esse foi o Somnium Dreamviewer, bons sonhos e até o próximo vídeo. Até, meu mano. Ah, cara, vídeo sensacional. Adorei o canal dele, hein, gente. Porra, muito legal mesmo, assim. Adorei demais. E espero que vocês tenham gostado também aí, quem chegou até essa parte aqui. Acredito que foi porque se divertiu aí, tendo as reações comigo. Enfim, gente, deixa suas teorias aí nos comentários. Eu espero que tenha mais partes realmente de Analog, porque ele é muito, muito, muito promissor mesmo. Enfim, gente, espero deixar um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite, tá bom? Tamo junto. É nóis.